Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é a Segunda Igreja Batista em Vitorino Freire, é o projeto Jesus e as Crianças. Hoje nós temos o privilégio de fazermos mais uma festa no céu. De acordo com as determinações, devido à pandemia, nós iremos fazer online, essa live muito especial para as famílias e os beneficiários. Tendo em vista que não podemos realizar eventos para não gerarmos aglomerações, mesmo assim não deixaremos passar em brancos. E temos o privilégio, como Igreja do Senhor, de mais uma vez fazer esse evento para a glória do Senhor, porque hoje é dia de festa no céu. Glória a Deus. Ele te ouve. Cristo te ouve. Olá, gente, eu me chamo Sandro Silva, sou monitor aqui do projeto Jesus e as Crianças e nós vamos dar início à nossa festa no céu. Nós iremos fazer a apresentação dos 7 pontos inegociáveis do Evangelho de Jesus Cristo, que esse é o tema que a gente trabalha sempre quando a gente realiza esse evento aqui que nós chamamos de festa no céu, uma celebração que nós temos e que nós entendemos o processo de salvação que o ser humano pode fazer, os passos e a consciência e a necessidade que o ser humano tem da salvação e da presença do Senhor. Nós apresentamos os 7 pontos inegociáveis do Evangelho e nós queremos começar com a natureza do homem. A natureza do homem, Deus criou o homem, mas em sua criação o homem, ele pecou. Então o pecado passa a fazer parte da natureza do homem. O momento em que o homem é criado, ele é criado sem pecado, mas com a influência, a gente sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem então cai e o pecado passa a fazer parte, não só fazer, mas ser a natureza do homem. O homem é mais tendencioso ao pecado do que as coisas de Deus. Isso é muito triste. Mas o homem, sim, Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo de 26 até o 31, Deus toma uma decisão. Nesse texto bíblico, Deus toma uma decisão de criar os seres humanos. E ele diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher ele criou. E Deus o abençoou. E Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E viu Deus que tudo o que tinha feito era bom. E foi a tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. Nessa passagem Deus cria nós, Ele cria nós, os seres humanos. Ele começa um relacionamento com nós. E a intenção dele ao criar o homem, ao criar a raça humana, é que ele queria que o homem se relacionasse com ele. No Jardim do Éden, o homem, tanto Adão como Eva, desfrutavam de uma comunhão muito íntima com Deus. Eles viam a Deus face a face, assim como a gente conversa uns com os outros em qualquer momento, em qualquer hora, ou até mesmo em casa. E Deus via, e o homem, Adão e Eva, viam Deus face a face. Eles conversavam pessoalmente. Isso, só de imaginar, é algo maravilhoso. E o ser humano, no início da sua existência, tinha esse privilégio. Mas como a gente está falando, o pecado, ele quebrou isso. Pois é isso que o pecado faz, ele separa a gente do Senhor. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor do Senhor, mas do próprio Senhor existe o pecado que pode nos separar. E então Deus decidiu amar o homem mesmo sem precisar, e mesmo sem o homem merecer o seu amor. No momento da queda, Deus já providencia a redenção do homem, que logo posteriormente seria a vinda do Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus queria que o homem fizesse o mesmo, que o homem amasse a Ele de forma que não quisesse nada em troca.
de forma verdadeira, de forma inteira e sem interesse algum, de forma integral, de forma que contemplasse os dois no mesmo relacionamento e que juntos eles caminhassem e vivessem a eternidade. E até hoje o Senhor tem essa expectativa por todo ser humano, por nós, que nós amemos a Ele assim como Ele nos ama. E o pecado, ele nos impede disso, e ele pode nos fazer não cumprir essa missão, mas sabemos que com o Senhor nós somos mais do que vencedores, e a vontade do Senhor era essa, e até hoje é essa. O ser humano, ele quer que o ser humano decida o amá-lo acima de todas as circunstâncias de sua vida. O pecado está aqui, o pecado já faz parte da nossa vida, e nós, infelizmente, ainda não iremos nos livrar dele. Ainda, enquanto estivermos aqui nessa terra, não teremos liberdade com relação ao pecado. Infelizmente, ele vai fazer parte da nossa essência até o último dia de nossa vida. E na volta de Cristo ele será exterminado. Isso é assunto mais lá para frente, certo? Por essa razão, Deus dotou nós, cada ser humano, com a capacidade de amar. E nós decidimos então amar a Deus ou não. Nesse ponto nós somos semelhantes a Deus. Nós podemos amar, nós podemos sentir sentimentos de afetividade e amor por pessoas da nossa casa, pessoas do nosso ciclo de amizade, pessoas da nossa comunidade. E então nós também podemos nutrir esse tipo de sentimento ao próprio Deus e direcionar esse amor, nessa essência, nesse amor verdadeiro a Deus. Ele tem essa expectativa e ele espera que o homem use esse amor e que ele devolva esse amor a Deus, que esse amor seja a realidade na vida de todo ser humano. E Deus nos ama tanto que ele nos deixa livre para escolher se queremos ele ou não. Deus não nos obriga, Deus não nos puxa pela orelha. Ele quer ouvir de nós a nossa confissão. Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17, o Senhor encarrega o homem de uma tarefa e lhe dá uma ordem. E a ordem é a seguinte: mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E esse foi o aviso do Senhor para Adão, especialmente, e para Eva, que a gente sabe o que foi que eles fizeram. Eles acabaram desobedecendo essa ordem, comeram do fruto proibido. Então o homem peca, ele erra o alvo, ele erra o propósito de Deus para a sua vida. Ele faz exatamente o que lhe foi alertado para não fazer. Transgride a lei do Senhor estabelecida desde o início. Esta decisão levou a severas consequências em sua relação com Deus e em sua própria vida. Gerou uma natureza pecaminosa, que é a que nós temos agora, inclinada para o mal, e que passou de geração de toda a humanidade. Até agora nós vivemos os efeitos dessa decisão errada de Adão e Eva, e nós somos filhos dele, e nós herdamos essa natureza pecaminosa que começou lá no Jardim do Éden, certo? A Bíblia diz em Romanos que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo pelo um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos nós pecamos. Então, a consequência do pecado é exatamente a morte, que esse é o nosso segundo ponto. A morte, a Bíblia diz que ela é o salário do pecado, né? O pecado, todo pecado e algo de errado que nós fazemos merece, ou subentende-se que precisamos ou que necessitamos de uma punição. Os pais geralmente fazem isso quando os filhos erram. Vocês pais, quando os filhos de vocês erram, vocês impõem a ele algumas punições, alguma disciplina, ou pelo menos deveria ser assim, né? Então, com o pecado, o nosso Deus que nos ama, e a gente sabe que amar é mais do que um sentimento, é cuidar e é tentar orientar no caminho certo, que é o trabalho que vocês pais também fazem junto com os filhos. O pecado, ele exigiu uma punição, e a punição de Deus para o pecado foi uma maldição, uma separação do homem dele. Primeiro ele separou no Jardim do Éden, e então o homem perdeu essa intimidade que ele tinha
com Deus. E por causa do pecado entrou no mundo a morte. O ser humano, quando foi criado, ele não morreria, ele teria vida eterna e comunhão eterna com Deus. Mas assim que o pecado entrou no mundo, merecia-se, era necessário uma punição. Então a morte faz parte dessa punição. Hoje nós só morremos porque o pecado entrou no mundo, porque Adão e Eva permitiram que Satanás os enganassem. Então o afastamento, uma das primeiras consequências que o pecado e a morte traz na nossa vida é o afastamento do pecador da presença de Deus. Deus não pode, Deus não combina, Deus não aceita uma vida pecaminosa na sua presença. Quem se aproxima de Deus tem que ter em consciência que precisa a cada dia abandonar o pecado, dizer não ao pecado e tentar pelo menos viver uma vida longe das contaminações desse mundo e das influências. Um pecador contaminado não pode permanecer na presença de um Deus que é santo. Certamente ele morrerá se fizer isso. A recompensa pelo pecado é a morte. Todos nós, quem trabalha, todos nós sabemos que quando trabalhamos nós recebemos uma gratificação e geralmente nós chamamos de salário. Então a Bíblia faz esse comparativo e diz que o salário, o pagamento pelo pecado é a morte e nós devemos evitar, certo? Então o pagamento pelo pecado é a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu queria dizer para vocês que hoje na nossa essência de ser humano nós vivenciamos e nós podemos experimentar de 3 tipos de morte, certo? Eu vou falar um pouco de cada uma delas aqui. A primeira morte é a morte espiritual, é a morte relatada em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, certo? A primeira morte é a morte espiritual. Foi o que ocorreu com Adão e Eva, que foram lançados para fora da presença de Deus logo que eles pecaram. A morte espiritual quer dizer nada mais, nada menos que uma separação de Deus, uma separação eterna, uma separação aqui na terra que pode fazer com que seja eterna. A morte espiritual o ser humano experimenta se ele quiser. É quando ele decide se quer viver aqui nessa terra longe de Deus, longe das coisas de Deus e sem interesse pelo que é santo e pelo que é divino. O segundo tipo de morte, gente, é a morte física. A morte física, o ser humano não pode escolher se quer passar por ela ou não. Essa morte não é opcional, ela é natural, infelizmente. E repito, por causa do pecado, ela existe. A morte espiritual está em Gênesis 3:19. Trata-se do desgaste do corpo, o resultado também do pecado. Todos nós morreremos fisicamente um dia. Nós não vamos viver para sempre. O ser humano até que foi criado para viver para sempre, mas com o entrar do pecado, ele perdeu isso. E hoje nós morremos, nós vivemos. Muitos conseguem chegar até 100 anos, até um pouco menos que isso, outros nem tanto, dependendo do seu estilo de vida. Mas a realidade é que hoje nós morremos fisicamente, todos nós passaremos por isso, não tem como escapar. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, que também é uma escolha de cada ser humano. Você escolhe se quer morrer eternamente ou não. Isaías 66, do 22 ao 24, ele tem a referência de viver totalmente separado para Deus, separado de Deus, e de viver eternamente morto. A morte eterna, em outras palavras, para que a gente entenda muito bem, é quando morremos, é quando vivemos uma vida espiritualmente morta aqui na terra e morremos fisicamente, não temos condições de viver eternamente com Deus. A decisão de vivermos com Deus aqui na terra vai influenciar diretamente no futuro que teremos na eternidade. Existem 2 caminhos para o ser humano: existe o inferno, existe o céu, e que nós devemos almejar e buscar é o céu. Então a morte eterna é não ir para o céu, é morrer e ir para o inferno, que é lugar que ninguém quer ir. Mas é uma realidade, ninguém vai escapar disso se for julgado culpado. Se viver longe de Deus aqui nessa terra, se aqui em vida dizer não para Deus,
e em todas as oportunidades se negar-se a servir a Deus, quando chegar diante do nosso grande juízo, Senhor Deus eterno, essa pessoa, infelizmente, ela não vai ter condições de dizer que quer entrar na presença do Senhor, porque o Senhor não vai permitir que ela entre. Então a morte eterna é passar a eternidade separada de Deus, certo? Não escolha morrer espiritualmente. A morte física é uma consequência, mas que espiritualmente vivos, cada um de nós, que quando partirmos fisicamente, quando morrermos fisicamente, possamos viver uma vida eterna e não a morte eterna. E para resumir, o pecado, o salário do pecado é a morte. E você pode me perguntar: como então eu posso conseguir a salvação? Como eu posso chegar a Deus? Certo? Então a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 9, que a salvação não vem das obras, ela vem da fé, porque se fosse pelas obras, as pessoas iriam se gloriar, porque eram pessoas boas e faziam coisas boas, mas não, a salvação vem pela fé primeiramente, e as obras são consequências de uma pessoa que foi salva. Uma pessoa que foi salva verdadeiramente, que entregou sua vida a Jesus, dificilmente ela vai praticar más obras, ela vai ser uma pessoa de coração ruim, não, as obras vêm como consequência. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo, por isso creia, por isso entregue sua vida a Cristo, não perca essa oportunidade. Suas obras não são suficientes para mudar a consequência do nosso pecado. O lado mais perverso dessa ideia é que ao realizar boas obras, isso não significa que estamos nos sacrificando algo, ou parte do que somos devemos benefício ao outro. Ou seja, realizamos um sacrifício para compensar o nosso pecado. Isso não funciona com Deus. Por essa razão, Deus não aceita as obras como moeda de troca na sua vida. É muito legal e é muito importante que você seja uma pessoa boa, que você tenha boas obras, que você tenha uma boa índole, um bom testemunho diante da sociedade, da comunidade que você mora. Mas saiba que só essas obras não vão te salvar. Só essas obras, elas não vão fazer com que Deus seja obrigado a te salvar. Você tem que ter, além dessas obras, uma fé em Cristo, uma decisão e uma entrega integral a Cristo. E aí sim, você pode continuar com suas obras, porque depois que você se encontrar com Cristo, dificilmente você não vai continuar fazendo as boas obras, porque o Senhor é tudo de bom que nós temos. Nós somos salvos pela a nossa fé, certo? Isaías 64 diz: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundície. Então tudo de bom que nós fazemos sem Deus na nossa vida, no fim das contas não vai servir para muita coisa. O que vai fazer a diferença é a nossa decisão ao lado do nosso Senhor Jesus, a nossa fé em Cristo. Isso sim vai nos fazer sermos salvos, e as obras serão o suficiente para Deus nos dar o galardão que merecemos pelas nossas obras aqui na terra. Mas sobre salvação precisamos não só das obras, como também da nossa fé em Cristo, e principalmente a fé, porque a salvação não vem das obras, ela vem da fé, para que ninguém se glorie, enche o peito dizendo que é uma pessoa boa e que vai para o céu. Não, ela vem da fé em Cristo, que é humilde, manso de coração, e que nós tenhamos esse entendimento. Efésios 2:8: porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então Deus é que derrama esse dom sobre nós, e nós não podemos arrotar ele, derramá-lo diante de pessoas como se fosse algo que viesse da gente. Não, vem de Deus, e nós temos que tratá-lo como uma coisa divina. Romanos 1:17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como as Escrituras, como está escrito: mas o justo viverá da sua fé. Certo? Nem mesmo as boas obras por si só podem nos salvar. Necessitamos principalmente da nossa fé em Cristo, e sem ela nós não iremos conseguir, certo? E eu queria terminar por aqui, e até a próxima. Olá, graça e paz. Eu me chamo Rony Sampaio, sou agente de desenvolvimento aqui no projeto Jesus e as Crianças,
e eu quero dar continuidade aos 7 pontos inegociáveis do Evangelho. E nós já ouvimos sobre as más novas, que são os 3 primeiros pontos, que são a natureza do homem, a morte, pela fé, não pelas obras. E agora eu quero apresentar para vocês as boas novas, a boa notícia. E eu quero começar com o amor. E falar para vocês que o amor, ele é um atributo de Deus. Ele faz parte da essência de Deus. E em 1 João 4,8, o autor escreveu: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o resultado do amor de Deus é ele tentar, ele buscar fazer com que o homem seja resgatado e volte à sua presença, já que ele pecou e está afastado. E o plano de Deus, ele é bem claro, e ele pode ser resumido em João 3,16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova máxima do amor de Deus para com a humanidade foi ter enviado o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte. E esse é o 6º ponto que eu quero falar nesse momento: Cristo. E falar primeiramente que Jesus Cristo é Deus. E eu quero ler para você o livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Messias, foi aquele que foi prometido no Antigo Testamento, aquele do qual os profetas profetizaram, os profetas falaram, e foi cumprido no Novo Testamento. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas por que podemos confiar, podemos acreditar no sacrifício de Cristo? Por que esse sacrifício ele é suficiente para nos salvar? A prova está na palavra de Deus. Eu quero ler com você novamente, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esse texto nos dá a resposta. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos acreditar, podemos confiar, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, ele veio até a terra em forma humana, nasceu de uma virgem, concebido, gerado pelo Espírito Santo, viveu como qualquer um de nós, sofreu as mesmas tentações que qualquer um de nós. Ele passou fome, sede, sentiu cansaço, mas há uma diferença, uma distinção entre Cristo e a humanidade. É que Cristo, ele nunca pecou. Cristo não pecou, por isso nós podemos confiar, nós podemos acreditar. E a sua morte, o seu sacrifício foi na cruz. Um tipo de morte terrível, e que as piores pessoas que enfrentavam aquele tipo de morte eram malfeitores, eram ladrões, pessoas da mais baixa qualidade aos olhos humanos. Aquele lugar era separado para os piores, era um lugar de vergonha, era um lugar de dor, um lugar que era reservado para as piores pessoas. Mas quando Cristo morreu naquela cruz, o que era sinônimo de derrota transformou-se em vitória, contra o pecado. E aquele lugar foi onde se realizou o maior ato de amor da humanidade. Por isso creia, por isso acredite que o Senhor Jesus pode nos salvar, nos libertar. Então, fazendo uma breve recapitulação: as más novas, natureza do homem, a morte pela fé, não pelas obras. E agora nós falamos do amor,
Cristo e da cruz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A graça e a paz, querido. Quem vos fala aqui é o pastor Ideildo Gomes, aqui da CIB de Vitorino Freire. Como vocês já ouviram, os 7 pontos, inegociável da salvação, eu queria deixar um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então a Bíblia diz que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia também fala que por causa de um homem, ele veio para desfazer as obras do diabo. E esse homem é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, querido, o que você está esperando? Nós sabemos que tudo que nós temos visto e ouvido no mundo são consequência do pecado, a violência, o amor tem esfriado e muitas pessoas têm feito mal ao seu próximo. Tudo isso é resultado do pecado, é resultado da natureza pecaminosa. Mas eu quero fazer um convite para você, como o nosso irmão já citou aqui muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nosso Deus quer lhe dar a vida eterna, e a vida eterna só se alcança através de Jesus. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele tomou o nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Eu não sei como anda a tua vida, não sei se você está desviado, não sei se você ainda tomou uma decisão, talvez ainda não, mas corra para Jesus, corra para os braços do Senhor. Ele está esperando você para lhe dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que o diabo só vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e abra seu coração para Jesus. Deixa o Senhor fazer morada na sua vida, e assim você será adotado pelo nosso Pai Celestial, se você entregar a sua vida, se você crer no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus e sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus e sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar.
E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai.